Quem nunca se perguntou por que precisa fazer determinadas coisas? Por que tenho que usar essa roupa? Por que tenho que ir à escola? Por que tenho que estudar? Por que tenho que fazer faculdade? Por que um tanto de porquês? Quem nunca se questionou qual o motivo de ter que fazer determinadas coisas? E quantas vezes você teve vontade de fazer alguma coisa e desistiu? Com medo do que as pessoas pudessem pensar, com medo do que se podia ser ou não bem aceito. Quantas coisas você já se reprimiu por estar vivendo em sociedade? Viver em sociedade impõe essas condições, mas a gente tem que aceitar todas? Tem que concordar com tudo? Essas são algumas questões que você verá na aula de hoje. Olá, crianças, tudo bem? Hoje vamos falar sobre o grande dilema da ação individual e da estrutura social. Esse é o nosso canal Eduardo Souza, seu professor, e está começando mais uma aula. Com o nascimento da Idade Moderna, nasce também a noção de indivíduo, de um ser separado da sociedade que tem capacidades individuais, particulares, que pode se inventar, pode decidir, pode ter capacidades, potencialidades a desenvolver, o indivíduo. E, junto com esse conceito de indivíduo, vem nascendo logo depois, já com o nascimento da sociologia, o conceito de estrutura social. Estrutura social é aquele conjunto de coisas que existe na sociedade e que nos condiciona a determinados padrões. O livro Sociologia em Movimento traz um conceito específico de estrutura social. Lá diz assim: estrutura social é o conjunto de regras que nos regem, independentemente da consciência que temos delas. São os princípios segundo os quais não pensamos ao agir e falar, mas sem os quais não estabelecemos relações sociais, não nos comunicamos. Precisamos de entender esse conceito de forma mais ampla, né? Em primeiro lugar, um conjunto de regras. Regras que passaram a ser tão automáticas na nossa vida que a gente já não pensa mais nelas para segui-las. Por exemplo, todo dia você se levanta e veste roupa. Normal, vestir roupa. Todo dia você, para ir ao trabalho, ou veste o uniforme do trabalho, para ir à escola, veste o uniforme da escola. Algumas regrinhas que estão tão básicas, tão automáticas, que a gente não pensa nelas. E que sem elas a sociedade ficaria um pouco complicada da gente viver. Por exemplo, se as pessoas começassem a ir para a aula em qualquer horário, tem jeito? Se as pessoas começassem a ir para o trabalho em qualquer horário, as coisas não funcionariam bem. Então tem um horário para começar, um horário para terminar, um número de aulas, um horário para o professor chegar no seu horário de aula. Enfim, várias questões, várias regrinhas que a gente não pensa para fazer e para falar e vai fazendo automaticamente. Já estão naturalizadas, naturalização das coisas que a gente foi criando. Você já imaginou a sociedade sem o celular? Pois é, há 20 anos atrás, muitas pessoas nem sabiam da existência do celular. Há 40 anos atrás, ninguém pensava na possibilidade do uso de celular da forma como temos hoje. Nós inventamos o celular, o aparelho de celular. Nós pusemos um computador dentro do celular e hoje nós dependemos do celular. Há quem diga que temos que acabar com os celulares. Tem gente que fala assim: agora as pessoas só ficam no celular. Mas quando era a televisão, quando começou a televisão, também as pessoas falavam assim. Só que hoje a televisão já ganhou status de membro da família. Então as pessoas não se importam mais da pessoa ficar na televisão, conversar na frente da televisão, receber visita com a televisão ligada. Ninguém preocupa mais com isso, porque agora o celular é que está tomando esse lugar, né, de novato na família, de quem está aqui, novo membro, o bebezinho da família. Mas essa ideia também de que o celular
está tomando o espaço já aconteceu com outros anteriores e que foram ganhando o seu espaço. O computador também teve esse espaço, agora é o celular, enfim. A questão é que a gente faz isso com as nossas invenções, as nossas tecnologias sociais também. A gente inventou a família. A família sempre existiu desde que o mundo é mundo? Não, a gente inventou. E a gente inventou formas de família diferentes. São criações nossas. A gente inventou várias coisas. A gente inventou democracia. E hoje a gente depende da democracia. Não, tem que ser democrático. A gente inventou inúmeras coisas. A gente inventou justiça, a gente inventou religião, a gente inventou ciência, a gente inventou magia, a gente inventou um tanto de coisa ao longo do tempo e muitas delas passaram a fazer parte da família social e hoje a gente não consegue viver sem elas. Isso é o que a gente chama de estrutura social. É aquilo que a gente criou para fazer a sociedade funcionar, faz parte da sociedade, do funcionamento da sociedade, não é a gente, não tem vida própria, mas a gente está preso a isso. A democracia tem vida própria. Sem seres humanos existe uma democracia. A família existe sem seres humanos que constituem família. Só existe porque nós participamos delas. Mas são regras do jeito que são as nossas famílias, do jeito que são os nossos governos, do jeito que é a nossa sociedade, que a gente depende, que a gente está preso a elas. Professor, deixa eu te falar uma coisa. Eu sou muito reprimido porque a estrutura social cobra de mim que eu tenha dentes brancos e sem nenhum defeito. E eu só tenho esses dois. Mas eu sei sorrir. Ô, professor, eu também não sou muito feliz com essa estrutura social. Eu queria ser de outro jeito. Às vezes eu fico imaginando que eu podia ser muito diferente. Professor, me responde uma coisa. O que é coerção social? Não entendi nada. Mas essa estrutura social, ela não se mantém sozinha. Ela se mantém porque ela é um conjunto de regras, como diz o começo do conceito. Então, esse conjunto de regras, ele se estabelece por um fenômeno chamado coerção social. O que é a coerção social? São os mecanismos que fazem aquelas pessoas que começam a fugir da regra a voltar para a regra. Aquilo que é normal na sociedade, aquilo que não é normal. E aí a gente fica preso a esses padrões. A gente cria esses padrões e esses padrões nos restringem a ação. Nós passamos a agir de acordo com os padrões. É tanto que a menina que chegava a 20 anos e não se casava, começava aquela falação na família, né? Não, mas você não vai casar, você já não tem um namorado. Ainda tem esse tipo de pressão, mas era essa cobrança muito forte. Hoje já não é tão mais forte assim. Mas as estruturas sociais são assim, elas têm algumas pressões que vão ser desde pequenas falas do cotidiano, pequenas ações, pequenas repressões, até a restrição da liberdade individual. Então, quando você desrespeita uma regra dessa estrutura social, cabe determinadas ações para trazer você para as regras sociais. É isso que a gente chama de coerção social. Uma multa faz parte da coerção social. A suspensão porque você chegou na escola sem uniforme faz parte da coerção social. As próprias falas do dia a dia, né? Na linguagem hoje a gente se controla muito. Até os cliques nas redes sociais, né? Um curtir, um gostei, um não gostei, os haters, servem de coerção social para delimitar aquilo que é aceito dentro de um campo e o que não é aceito dentro de um campo social, dentro de uma estrutura social. A estrutura social, então, ela se mantém pela coerção social. Mas não são todos os autores da sociologia que concordam com essa estrutura social tão forte assim.
porque a gente fica meio que refém nessa ideia de estrutura social desses conjuntos todos de mecanismos de coerção que nos circundam, né? Que faz a gente ser desse ou daquele jeito. A outra versão, né? A outra forma de ver, outra abordagem que fala sobre essa questão da estrutura social e da ação individual, ela foca mais na ação individual. Ela diz que todas essas regras que já estão constituídas na sociedade, elas não surgiram do nada, elas surgiram porque uma pessoa teve uma ação social. E o que ele chama de ação social ou ação individual? É a ação da pessoa que, querendo modificar a sociedade, querendo que as pessoas reajam àquela ação de um modo X ou Y, provoca essa reação através da sua própria ação. Então você age querendo modificar a sociedade, querendo fazer com que essa estrutura social se modifique. Então, por exemplo, os travestis de antigamente, eles forçaram de algum modo a sociedade a aceitá-los. Hoje, um travesti é bem mais aceito, né, na sociedade do que era há 20 anos atrás. A mulher há 100 anos atrás era nula em determinadas atuações sociais. Depois conseguiu voto, depois conseguiu outros direitos e aí foi se estabelecendo. Hoje a mulher tem muita voz na nossa sociedade. Ela se fez ouvir. Da mesma forma, a ação individual, quando você sabe aonde agir, você consegue resultados. Por exemplo, a Maria da Penha, que foi vítima de violência contra a mulher pelo seu marido, ela ficou durante muito tempo sem ser atendida nos seus direitos, ela foi lesionada depois, ficou paraplégica, houve uma nova tentativa de assassinato e durante todo o período em que ela lutou para ser ouvida, a Maria da Penha conseguiu, com a sua ação individual, ir até os meios mais altos do judiciário e quando ultrapassou aqui no Brasil os limites que ela podia, ela conseguiu a atenção internacional e os mecanismos internacionais advertiram o Brasil e forçaram, de certa forma, o Brasil a criar uma lei que protegesse a mulher e criou-se a Lei Maria da Penha. Entre a criação e a implantação e ter todos os requisitos funcionando em todo o Brasil, há uma distância. Mas a distância que havia entre não ter nenhuma lei e passar a existir uma lei no Brasil, ela conseguiu vencer através da ação solitária dela. Solitária, modo de dizer, né? Porque não se faz ação social de modo solitário. A ação social é a ação querendo a reação de outras pessoas. Então ela foi nos lugares certos, ela foi nas pessoas certas, ela usou os meios corretos ou os meios que ela conseguiu, né? Não sei se a gente poderia chamar de corretos, mas os meios existentes seria mais específico, para conseguir fazer com que o seu país tivesse uma lei que a protegesse e protegesse outras mulheres daquilo que ela sofreu e que ela não queria que outras pessoas sofressem. Então a Maria da Penha é um exemplo de ação individual e que gerou mudança na estrutura social. A estrutura social, no conjunto das regras nossas, se modificou a partir da ação dessa mulher. E aí a pergunta que os grandes pensadores da sociologia fizeram há mais tempo e que a gente está trazendo já algum resultado dos seus pensamentos é: quem determina quem, né? É o indivíduo, é a pessoa sozinha que consegue modificar a sociedade ou é a sociedade que faz o indivíduo? Sou eu que determino a sociedade ou é a sociedade que me determina? Existe um caso notificado na história, data de 1788 até 1828 na França, um menino chamado Victor de Aveyron. Ele foi encontrado na França em 1798, numa floresta, uma mata na França.
e foi encontrado por um educador francês chamado Jean-Marc, e ele fez um processo de socialização com esse menino. Esse menino não tinha... Existe um filme que fala, né, chama O Garoto Selvagem, baseado nessa história. Ele é um filme francês, em preto e branco. Tem ele aqui no YouTube para você assistir legendado. Vou colocar um link na descrição para você que quiser ver. Ele demonstra isso, uma pessoa que nasceu fora da estrutura social, que foi jogado, talvez, abandonado na mata, né? E que foi criado no meio dos animais e nunca teve contato com a sociedade. Ele custa muito para aprender as primeiras coisas da linguagem, ele aprende pouco a questão do afeto, ele aprende pouco a se socializar, ele vivia fugindo de volta para a mata, preferia voltar para a mata e a ficar dentro de casa e ter os hábitos de casa. Ele andava sobre os 4 membros, né, as mãos e os pés, como um quadrúpede, e ele demorou para conseguir essa socialização. Então, essa estrutura social, ela determina quem a gente é. Se eu nasci na França e tive uma educação de um modo francês, eu vou ser de um jeito, vou ter um nome, vou falar uma língua diferente do que seria como eu nasci no Brasil. Se eu nascesse em um momento histórico diferente, por exemplo, se eu nascesse na Grécia antiga, seria outra história, né? Eu seria outra pessoa. Se eu nascesse na Inglaterra, seria outra história, né? Se eu nascesse na América do Norte, dos Estados Unidos, seria outra história. Então, assim, seria outra pessoa, porque o lugar onde eu nasci, as circunstâncias onde eu nasci, filho de quem eu sou filho, as pessoas que me educaram, elas causam um impacto na minha personalidade e ajudam a moldar as minhas escolhas e o jeito de eu reagir à vida. Então, sim, essa estrutura social, ela determina o indivíduo. Mas esse indivíduo é um robô? Esse indivíduo é um autômato que vai só seguir essas regras sociais que sempre existiram? Ou ele vai reagir a isso? Não, o indivíduo pode modificar. Eu acabei de citar a Maria da Penha, né, que ela conseguiu modificar a estrutura social. Então, o indivíduo também pode determinar a sociedade. E aí, há autores clássicos, como o Durkheim, que foca na estrutura social, que a estrutura social é mais forte e mais resistente e mais determinante. Já o Max Weber vai dizer que a ação individual é mais forte, vai focar na ação individual. O Karl Marx já acredita numa dialética, né? De uma influência recíproca. E os autores modernos, os autores contemporâneos, me desculpem, já dizem o contrário. Eles dizem que o momento atual é de que a estrutura social e a ação individual, elas são recíprocas. O que quer dizer essa reciprocidade? Significa que tanto a ação quanto a estrutura social, a ação individual e a estrutura social agem e reagem umas sobre as outras. Como está aqui no nosso quadro, né? Indivíduo age na sociedade e a sociedade reage ao indivíduo. O agente age na estrutura e a estrutura reage ao agente. A ação social mexe no sistema social e o sistema social mexe na ação social. Essa influência é recíproca e cíclica. Isso é o que os autores contemporâneos vão dizer a respeito da ação individual e da estrutura social. Nesse modo de ver, né, a gente percebe que esses momentos eles são históricos. Num dado momento, eu sofro mais influência da estrutura social do que ajo na estrutura social. E em outro momento, eu ajo mais sobre ela e modifico-a do que recebo a sua influência. Se você pensar, por exemplo, a criança até a sua adolescência,
A estrutura social é muito mais forte sobre ela do que ela sobre a estrutura social. Os meios de uma criança mexer na estrutura social são muito restritos, né? A gente não tem quase... Tudo é feito pelos nossos cuidadores, né? Quando a gente é criança. Mas, a partir do momento em que eu me torno adulto, eu já consigo fazer modificações nessa estrutura social. E quanto mais poder eu consigo na esfera social, mais mudança eu posso gerar. Se eu for o presidente do conselho do bairro ali, eu tenho um poder. Se eu for um professor, eu tenho outro tipo de poder. Se eu for um operário, eu tenho outro tipo de poder. Cada situação social me dá um tipo de poder. Eu posso ter poder econômico, eu posso ter poder político, eu posso ter poder ideológico, né, no campo do conhecimento. Cada tipo de poder que eu tenho dentro da sociedade, eu posso fazer modificações grandes, inclusive. Se eu me torno, por exemplo, um presidente do Brasil, eu posso fazer modificações muito maiores, talvez, do que como um professor, né? Não sei se seriam boas ou ruins. Ou talvez, como professor, depende do tipo de avaliação que se faz, né? Às vezes, como professor, eu posso fazer mudanças muito mais radicais, porque eu posso formar um presidente do Brasil, né? Então, essas questões são relacionadas a essa historicidade desse processo de influência, né? Num momento, a gente sofre mais influência, depois a gente causa mais influência. É comum a gente pensar assim, que a gente herda uma estrutura social e deixa uma estrutura social para os nossos filhos e netos, né? Então a gente herda dos nossos pais e avós uma estrutura que eles criaram e dos nossos ancestrais todos, e a gente deixa um legado de estrutura social diferente. Pela nossa atuação, pelas nossas reações, a gente foi modificando essa estrutura. Então essa foi a nossa aula de hoje. Eu gostaria de terminar, já que a gente está falando de adequar a padrões, a deixar de fazer certas coisas por causa dessa estrutura social, daquilo que nos prende, né? Eu trouxe um poema muito bonito do Khalil Gibran, que é sobre o louco, que eu gostaria de recitar para vocês. Pergunta-me como me tornei louco. Aconteceu assim. Um dia, muito tempo antes de muitos deuses terem nascido, despertei de um sono profundo e notei que todas as minhas máscaras tinham sido roubadas. Sim, as 7 máscaras que para mim tinha fabricado e utilizado nas minhas 7 vidas. Corri sem máscara pelas ruas cheias de gente gritando: ladrões, ladrões, malditos ladrões. Homens e mulheres riram-se de mim e alguns fecharam-se em casa com medo de mim. E quando cheguei à praça do mercado, um rapaz que estava de pé no telhado da casa gritou apontando-me com o dedo: é um louco! Ergui os olhos para o ver e o sol banhou meu rosto despido. E a minha alma encheu-se de amor ao sol. E desde então, nunca mais quis usar máscara. Depois gritei, como se estivesse em transe: benditos, benditos ladrões, que me roubaram as máscaras. Foi assim que me tornei louco. Encontrei muita liberdade e segurança na minha loucura. Liberdade da solidão e a segurança de nunca ser compreendido. Pois aqueles que nos compreendem fazem de nós escravos. Mas não deixem que me orgulhe demasiado da minha segurança. Nem sequer o ladrão encarcerado está livre de encontrar outro ladrão. Khalil Gibran, o louco. Obrigado pela atenção, deixe seu like, inscreva-se no canal. Obrigado, um abraço, até mais.